Amado e querido Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra, a lançarmos a boa semente da palavra de Deus e que ela caia em terra fértil, em boa terra e produza segundo a Tua vontade na vida de todos nós. Desperta-nos nesta manhã, de uma maneira toda especial. Tem misericórdia, ó Espírito Santo, e fala a todos nós, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Glória a Deus. Como eu disse, nós estamos hoje nos dedicando a orar, a interceder pela igreja perseguida, especialmente pela igreja que está em prisões. Nós precisamos, de fato, estar ligados aos nossos irmãos e interceder, e algo acontecerá. O corpo de Cristo, que é a igreja, é um corpo só, não estamos divididos. E se eles sofrem, deveríamos nós também sofrer. E uma coisa eu te garanto, eles oram por nós. Impedidos que estão de movimentar-se, impedidos que estão de ir e vir, esse direito que lhes foi roubado, eles se dedicam à oração mais do que qualquer outra coisa, você pode ter certeza disso. E orados que foram colocados diante de Deus, cada uma das suas petições, logo estarão orando por mim, estarão orando por você, ainda que não nos conheçam, mas eles oram, e nós igualmente deveríamos orar por eles, deveríamos chorar por eles, deveríamos nos angustiar por eles, deveríamos simplesmente amar a cada um desses nossos irmãos desconhecidos de nós, mas conhecidos por Cristo. Nas Sagradas Escrituras, jamais o corpo de Cristo esteve tão preso quanto na cruz. Na cruz, quando Jesus morreu, ele literalmente sacudiu, mas sacudiu os céus e a terra com a sua morte. Houve grande estrondo. A Bíblia diz que até mesmo os túmulos se abriram, que santos ressuscitaram e ficaram à espera do primogênito de todos os mortos, de Cristo Jesus, que ressuscitasse ao terceiro dia. Houve um abalo, um verdadeiro terremoto que sacudiu Jerusalém, que rasgou de alto a baixo o véu do santuário. Houve um sacudir. Com a morte de Cristo, ele sacudiu o mundo inteiro. Ele sacudiu não somente o mundo, não somente aquela região aonde estava Cristo, dando a sua vida por nós, mas ele sacudiu toda a história da humanidade, ele sacudiu o mundo inteiro, ele nos sacudiu antes que tivéssemos a oportunidade de existir, ele estava nos abalando, nos sacudindo através do quê? Da sua morte. O que acontece quando o corpo de Cristo é preso? O que acontece quando o corpo de Cristo é aprisionado? O que acontece quando o corpo de Cristo é, como na cruz, pregado, preso,
um poder irá desatar todas essas coisas. Um poder extraordinário. É necessário que haja um mover também de pessoas piedosas, de pessoas de bom coração, de pessoas que estão dispostas a tirar o corpo de Cristo da cruz, a devolver a dignidade ao corpo. Irmãos nossos estão, e é o corpo de Cristo, preso. Será que nós estamos agindo tal qual José de Arimateia, tal qual Nicodemos e outros, os amigos de Cristo? E se nós dizemos que somos amigos de Cristo, deveríamos manifestar isso de alguma maneira, tirando o corpo de Cristo da cruz. É certo que Cristo não será novamente crucificado, no sentido literal da palavra. Sabemos que é indesculpável aqueles que agem de tal forma como se de novo estivessem crucificando o corpo de Cristo, por falta de arrependimento, por falta de santificação, por falta de entrega, de devoção ao Senhor, por se entregarem antes aos seus prazeres e aos seus pecados do que se entregarem à prática da vida cristã. E nós precisamos, de fato, viver a Cristo, viver a vida de Cristo. Eu escolhi um texto que para mim tem tudo a ver com o que acontece quando a igreja é perseguida, o que acontece quando a igreja é aprisionada, o que Deus faz e o que a igreja igualmente tem que fazer. Versículo 1 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, falando sobre a morte de Estevão, o primeiro grande mártir da igreja, nos diz a Escritura: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, naquele mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes. Sempre há um entremente. No entanto, Deus estava operando. Deus estava agindo. Tudo isto acontecia. Uma perseguição tão brutal que foi capaz de dispersar milhares de pessoas. Lembre-se que a igreja aqui já estava com milhares de pessoas. Uma perseguição tão grande que, não obstante a igreja contasse com a simpatia, tivesse bom testemunho, nem mesmo assim, não a simpatia, o bom testemunho, não foram suficientes para evitar a grande perseguição. Mesmo que a igreja crescesse, e crescesse diariamente,
e dia após dia o Senhor ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos. A Bíblia nos fala que todos, com exceção dos apóstolos, todos foram dispersos. Todos foram dispersos. E foram dispersos para a Judeia e foram dispersos para Samaria. Mas aqui no versículo 4 diz: entre mentes. No entanto, ao mesmo tempo que tudo isto acontecia, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Uma coisa não pôde ser impedida: que a palavra fosse pregada, que a palavra fosse por toda parte sendo pregada. Filipe, esse personagem que surge neste momento, no momento de perseguição, esse personagem que surge nesse momento, no momento de aprisionamento, esse homem que sabemos que era um homem cheio do Espírito Santo. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões entendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Alguém glorifique a Deus. Esta é a consequência da perseguição. Essa é a consequência. Sabe, antes de Samaria poder ser agitada pelo poder de Deus, note que Deus teve que sacudir sua própria igreja. Às vezes nós estamos tão bem no patamar do sucesso que alcançamos. O patamar do nosso sucesso é um lugar muito agradável a todos nós. E então acontece algo. Parece que tudo se transtorna. Parece que o mundo inteiro se levanta. Mas na realidade, isto vem da parte do Senhor. Eu não consigo ver aqui, embora haja um sentimento maligno e maléfico movendo-se contra a igreja, eu não diria que isso é meramente uma obra dos adversários da igreja. Lembre-se que Deus não permite que haja qualquer provação em nossa vida sem que haja o seu consentimento. A segurança que nós temos é que nenhum fio de cabelo, nenhum único fio de cabelo, uma coisa pequena, uma coisa irrisória, uma coisa sem importância, nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem o consentimento do Senhor. Quanto mais uma coisa tão severa. Há o consentimento do Senhor. O Senhor mesmo consente isto. Para quê? Por que vivemos problemas? Problemas fazem parte da nossa existência. Dificuldades fazem parte da nossa vida. Mas por que vivemos, às vezes, umas
tribulações como estas. E agora eu digo, nós, a igreja, Deus usa os problemas para nos impulsionar ao propósito dele em nossas vidas. A igreja recebera de Jesus o que nós chamamos de a grande comissão. E nós não podemos permitir que essa grande comissão, onde Jesus nos disse que levássemos o Evangelho a todo mundo, até os confins da terra, seja transformada pela inoperância, pela acomodação nossa, na nossa grande omissão. Nós temos uma grande comissão. Nós fomos comissionados, nós recebemos uma missão. Nós não podemos permitir que esta grande comissão se transforme numa grande omissão. Jesus disse que deveria ser pregado o Evangelho. Jesus disse, começando por Jerusalém, indo para a Judéia, chegando em Samaria e até aos confins da terra. Interessante que sempre me chama a atenção Samaria, ou Samária, como queira falar. Sempre me chama a atenção este lugar, porque esse é um lugar que o judeu não desejava ir. Seria como nós disséssemos a um judeu dos nossos dias: preguem o Evangelho, comecem por Jerusalém, vão por todo Israel, não se esqueçam da Palestina e vão até os confins da terra. Eles não teriam problema, mas quando ouvissem a palavra Palestina, eles teriam um problema. Eles dizem, eu não sou bem quisto lá, e eu não quero bem a eles. Não estamos querendo generalizar isto, falando mal, nem de um povo, nem de outro povo, mas era muito mais severo o problema nos dias de Jesus Cristo quanto aos judeus e os samaritanos. Você há de se lembrar que Jesus mesmo, quando decidiu, quando se levantou, quando foi decididamente para Jerusalém, a fim de morrer pelos nossos pecados, morrer por cada um de nós para nos salvar, diz que passando por uma região dos samaritanos, eles não quiseram recebê-lo, porque a sua face era de quem decididamente ia para Jerusalém. Então vejam, só nisto havia um problema sério. Mas esse Filipe, esse homem já de nome grego, esse judeu de nome grego, parece que para ele não havia o mesmo problema. Parece que para ele não havia a mesma dificuldade. E ele foi, e ele sacudiu com a mensagem do Evangelho toda a cidade de Samaria. Quantas vezes nós pensamos que o que Deus fez é só Jerusalém? Deus tem mais do que Jerusalém para nós. Deus tem outras cidades para serem alcançadas. Deus tem a cidade que jamais imaginaríamos que Ele alcançaria. É Samaria. Muita gente, e eu ouvi, e custou-me crer no que eu ouvia, de um pregador dizendo, para que vamos a esses povos que não nos querem? Para quê? Para que queiram a Jesus Cristo. Eles não nos querem, mas eles hão de entender a palavra.
como entenderam a palavra de Filipe. Eles hão de ver os sinais, porque o Evangelho de Deus não é meramente uma palavra. O Evangelho de Deus é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. E Paulo mesmo diz, o Evangelho chegou até vós, não por linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas pela manifestação do poder de Deus, com sinais e com prodígios, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós veremos aquele homem, aquela família, aquela pessoa totalmente contrária, que não nos quer, ele aceitará Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e de inimigo se tornará em irmão. Que um amigo se torne irmão é bíblico, e se espera, porque há amigo mais chegado que irmão. Mas diz, na hora da angústia, o amigo se torna irmão. Mas o inimigo se tornar irmão, isso é só pelo poder sobrenatural do Evangelho. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Foi o que aconteceu, e aqui está sendo citado Saulo, inimigo confesso da Igreja de Cristo, mas que foi sacudido pelo poder de Deus, no caminho a Damasco. Esse homem viu, e viu tão bem visto que ficou cego de tanta luz. E Deus envia ali um dos discípulos, Deus envia ali aquele homem piedoso, Deus envia ali aquela pessoa que disse, eu tenho ouvido falar desse homem, e não são coisas boas. Deus diz, mas ele será instrumento para mim. Os nossos inimigos não se tornarão apenas nossos amigos, se tornarão nossos irmãos. Esta é a promessa. Um Saulo há de se transformar num Paulo. É isto que eu oro ao Senhor Jesus Cristo. Há um mover que sacudirá todas as terras, mas tem que começar sacudindo a igreja. A perseguição já estava. A Bíblia nos fala em Atos dos Apóstolos que a primeira coisa foi quando prenderam todos os apóstolos. Prenderam todos os apóstolos e um anjo da parte do Senhor foi e os soltou. Nós sabemos que depois João e Pedro foram levados até o Sinédrio. E levados até o Sinédrio foram ameaçados. A igreja foi ameaçada. E o que eles queriam? Que a igreja se calasse, que não pregasse. E então a igreja saiu, e a igreja orou, e a igreja pediu, Senhor, dá-nos ousadia para pregarmos a palavra. E enquanto isto, o Senhor estenda a sua mão e faça milagres. E a Bíblia diz, e a terra aonde estavam tremeu. Ou seja, a igreja foi literalmente sacudida. Você concorda comigo? A igreja foi literalmente sacudida. Se nós queremos sacudir o mundo, primeiro é necessário sacudir a igreja. Quando os Quakers surgiram, eles foram chamados Quakers por causa do shake, por causa
do movimento de sacudir. Essas pessoas tiveram uma experiência, esses puritanos extraordinários tiveram uma experiência que era um choque praticamente. Eles eram sacudidos, e foi tão forte isto, que isto se estendeu, e eles sacudiram o mundo. Hoje nós não temos uma ideia dessa gente, pensamos mais no que eles representam quanto à ortodoxia do Evangelho, mas eles foram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E nós também precisamos um pouco de sermos Quakers, precisamos também desse shake, precisamos também de sermos sacudidos, precisamos também de ter a terra debaixo dos nossos pés tremendo por resultado da nossa oração. Quando isso acontecer, algo vai acontecer. É interessante, eu ouvi uma mensagem inspiradora de T.D. Jakes falando sobre o que aconteceu em Samaria, e me chamou a atenção algo que ele disse. Jesus tinha dito a eles para irem a Samaria, mas eles não foram. Nós temos um espaço aqui de um longo tempo, eles não foram. Sabe, a igreja demorou para ir a Samaria. A igreja demorou a ir aos samaritanos. Mas houve alguém que não demorou para ir aos samaritanos. P.D. que chama a atenção a Simão, o mágico. O diabo enviou alguém para Samaria. Todo o lugar que a igreja deixar vaga, o inimigo procurará ocupar. Não deis, a Bíblia diz, não deis lugar, não deis oportunidade ao diabo. Isso me fez pensar, nós estamos dando muita oportunidade ao adversário, nós não podemos, e particularmente eu digo, quando há um avivamento na igreja, também existe um avivamento no reino das trevas. Quando há um avivamento com a palavra da verdade, também existe paralelamente um avivamento com a mentira, com o engano. O pai da mentira não fica parado. Nós temos que ser mais proativos que Satanás. Você pode dizer amém a isto? Eu não quero dar lugar aos Simões, os magos, os enganadores. Mas quando Filipe chega, a verdade chega. E quando a luz chega, as trevas são vencidas. E as trevas foram vencidas. E até o próprio Simão foi batizado. Coisa extraordinária aconteceu. Coisa extraordinária aconteceu. Quando o inimigo está criando um problema, saiba que maior é Deus. E Deus já está vindo ao seu alcance com uma solução. Deus está vindo ao nosso encontro com uma solução. Nós precisamos, de fato, sacudir esse mundo. A Bíblia diz a respeito de Paulo, a respeito de Barnabé, diz: estes são aqueles que por onde passam sacodem os fundamentos da terra. Nós precisamos sacudir o mundo, mas nós só sacudiremos o mundo se a igreja for sacudida primeiro. Se a igreja tiver
debaixo dos seus pés, a terra tremendo por efeito da nossa oração. O pastor Antoine Gibi, que já está na glória, ele dizia: se você obedece a Deus, você tem bênção. Se você desobedece a Deus, você tem maldição. Mas se você demora em obedecer, você não está desobedecendo, mas demora em obedecer, você tem problema. Você tem problema para que o problema te force a obedecer, e obedecendo você seja o quê? Abençoado. Eu vou dizer uma coisa. Por vezes, eu não digo que sempre, mas por vezes, Deus usa uma perseguição para dar direção à igreja. Foi o que aconteceu em Atos. Aquela perseguição deu direção, a igreja foi para onde a igreja deveria ter ido antes. Então eu quero dizer a você uma coisa: olhe os seus problemas de uma maneira diferente. Creia de todo o seu coração que nada acontece na sua vida que não contribua para o bem dos que amam ao Senhor. Olhe para os seus problemas, olhe para as suas dificuldades, até mesmo aquelas que infelizmente foram causadas por nós. Mas diga: Deus é por mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Sabe, o problema na minha vida, o problema na tua vida, o problema em nossas vidas, apenas nos leva aonde Deus quer que cheguemos. E eu digo isso com toda a segurança bíblica. Lembre-se de José, filho de Jacó. Se houve alguém que viveu problema, atrás de problema, injustiça, atrás de injustiça, tribulação, atrás de tribulação, mas tudo isso só estava levando José para o propósito de bênção na vida de José. Se você tem um problema, comece a glorificar a Deus, que esse problema vai te dar direção e vai te levar ao lugar da bênção. Vai te levar a um lugar da bênção. Eu não poderia apenas dizer: vamos orar pela igreja. Nós também temos problemas. Não se comparam em nada com o problema dos nossos irmãos. Nos deixam até envergonhados de dizer que temos problemas, mas quando o problema é teu, ele sempre é grande. Quando o problema é teu, ele nunca é insignificante. Pode ser para os olhos dos outros, mas na tua carne você sente, porque é teu problema. E eu quero te animar nessa manhã. Que maravilha é ter a segurança de quando Cristo está conosco. Ele não nos livrará de passarmos por problemas. Ele nos dará a vitória sobre os problemas. É diferente. Ter Jesus não evita que tenhamos problemas. Ter Jesus indica que venceremos os problemas. Temos esta segurança. Temos esta segurança. Mas talvez alguém esteja me ouvindo nesta manhã de domingo e esteja dizendo:
Meu Pai, eu queria esta fé. Meu Pai, eu queria esta segurança. Mas como ter a Cristo? Eu sei quem é Jesus, mas como tê-lo? Com uma atitude muito simples. Basta abrir a sua vida e convidar Jesus a entrar em seu coração. E você será salvo. A Bíblia dizia: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Não há complicação alguma nisto. E eu não estou te prometendo não ter problemas, eu estou te garantindo que Ele estará com você, para que você tenha vitória sobre cada um dos seus problemas. Então, ore comigo: Senhor Jesus, entra em minha vida. E Senhor, salva-me, e eu serei salvo. Liberta-me, e eu serei liberto. Cura-me, e eu serei curado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Eu quero que a nossa cidade do Rio de Janeiro, eu quero que outras cidades de nossa nação, eu quero que outras nações sejam sacudidas pelo poder de Deus. Mas primeiro, é necessário que a igreja seja sacudida. E se nós orarmos, a consequência será que a terra debaixo dos nossos pés tremerá. E a igreja, que somos nós, seremos sacudidos pelo poder de Deus. Mas deixe-me dizer uma coisa. Há uma promessa extraordinária de Jesus, que diz: vocês escolherão. Não diz apenas como a palavra o diz, e bendita está o que nos é dito: o que semeia, colherá. Mas Jesus promete e diz aos seus, e diz a mim e a você: eu vos envio para colher o que não semeaste. Quando eu olho a história de Filipe, é inevitável me lembrar da mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Jesus lançou uma semente quando ali esteve entre os samaritanos. E essa semente germinou. O inimigo viu isto. O inimigo contemplou isto. Jesus, de outra feita, disse aos seus discípulos: vós dizeis que faltam 4 meses para a colheita. Eu digo, os campos já estão brancos. Dizem os estudiosos que esses campos brancos se referem aos turbantes brancos usados pelos samaritanos para a colheita. Jesus estava dizendo algo: os samaritanos já estão. Vocês vão ficar esperando.
Há uma coisa que Deus colocou em meu coração. Como eu disse a você, me chamou a atenção o que T.D. Jakes disse. O diabo viu, o diabo mandou alguém. A igreja demorou a mandar. Eu disse, não, nós não podemos continuar assim. Sabe, existe muito lugar esperando não ser semeado, esperando ser colhido. Quem pode dizer amém a isso? Nós estamos numa atitude, eu vou semear, correta atitude. Não vamos parar de semear, nem mesmo na colheita. Mas nós temos que entender uma coisa, o instrumental, a ferramenta que eu utilizo para semear é uma, a que eu utilizo para colher é outra. E eu não vou colher com os instrumentos que eu uso para semear. Eu preciso usar os instrumentos certos. Chegou a hora de não ter apenas ferramentas para semear. Tenho que ter ferramentas para colher. A igreja precisa colher. E foi o que fez Filipe. E eu convidaria você a ficar de pé para que orássemos nesse momento, para que tivéssemos uma entrega ao Senhor, para que disséssemos, Senhor, eis a tua promessa, o Senhor nos envia para colher onde não semeamos. Outros semearam e nós colheremos. Aleluia. Paulo mesmo disse, eu plantei, outro regou e outro colheu. Mas ele plantou, nós plantaremos, e certo é que haverá colheita, mas houve e há aquilo que já foi semeado, que já foi plantado, e que é para nós colhermos, e temos que colher. Oh, aleluia! Senhor, aleluia! Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, aviva-nos. Desperta-nos, ó Senhor, não apenas para que semeemos, mas para que venhamos a colher a grande colheita. O Senhor nos envia não apenas para colher o que semeamos, mas é tão abundante porque nos envia para colher o que outros semearam. Vem, Jesus, vem com teu poder, vem com tua graça, vem com tua misericórdia. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que tem tido problemas. Eu quero dizer que os teus problemas estão te empurrando para o caminho que Deus quer. Então eu me atrevo a dizer que, como José, seus problemas te empurram para o seu sucesso. Você alcançará o sucesso pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome do Senhor. Ocupe o seu lugar, diz o Senhor. Não permita que Simão, o mago, ocupe o lugar que é teu. Seja você, Filipe,
Ocupe o teu lugar. Ocupe o teu lugar. Aleluia. Não daremos oportunidade ao adversário. Ele não alcançará vantagem sobre nós. Nós faremos o que temos que fazer. Vidas estão te esperando. Os samaritanos estão prontos para serem colhidos. Para serem salvos. Senhor, ajuda-nos agora a ocuparmos o nosso lugar neste avanço do Teu reino. É o que nós te pedimos, ó Pai. Eu te peço, Senhor, pelas famílias, eu te peço ao Senhor, pelos trabalhos, eu te peço ao Senhor, pelos negócios, eu te peço ao Senhor, por todos os problemas que os teus filhos têm experimentado, problemas familiares, problemas de saúde, problemas econômicos, financeiros, profissionais. Senhor, que tudo resulte em bênção. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.